Oi, gente, que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o Meu Amor pelos Livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 2025. E hoje é o último Vlogmas da temporada 2025 e eu separei para este último vídeo os melhores livros que eu li neste ano. Via de regra, este é o meu vídeo favorito para conferir do fim do ano. Eu fico indo atrás de cada canal literário que eu acompanho para saber quais foram aqueles que eles mais amaram. E se eu não tiver lido algum, eu acabo incluindo na minha próxima lista do próximo ano. E eu adoro fazer esse vídeo também, revisitar essas histórias, mencionar essas histórias mais uma vez, ainda que algumas delas eu tenha panfletado durante o ano todo. E antes de começar a falar dos livros favoritos lidos em 2025, eu quero fazer 4 menções honrosas, que foram 4 releituras que eu li há muito tempo e acabei relendo em 2025 e que seguem como favoritas. Eu estou falando de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, Dançando sobre os Cacos de Vidro, da Kay Hancock, Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, e O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. Todos estes livros eu já li mais de uma vez e todas as vezes que eu releio, eles reafirmam o seu lugar de honra dentro do meu coração como favoritos. Então, se tu nunca leu nenhum desses 4 e tu tem um gênero literário parecido com o meu, eu indico que tu leia com o mais rápido possível que tu puder. Esses livros são perfeitos. E agora sim, vamos falar dos livros favoritos lidos pela primeira vez em 2025. E eu comecei o meu ano já com um favorito. Estou falando de A Lagoa Azul, do Henri Lever-Stekpool. Aqui nós temos aquela história do filme que passou 1 milhão de vezes na sessão da tarde, de um casal de crianças que cresce numa ilha paradisíaca, quando chegam à adolescência, acabam se apaixonando e se envolvendo. Muito bem, o livro é igualzinho o filme é igualzinho o livro, e isso deixou meu coração muito quentinho. Porém, aqui a gente tem um plus a mais, que é o fato de o pai de uma das crianças nunca ter desistido de procurá-la. Então ele usa todos os seus recursos, ele se esforça o máximo que ele pode até encontrar o seu filho que naufragou. Eu gostei demais desse livro, além da história em si, que a gente já conhece dos filmes, existe uma questão, uma poeirinha filosófica falando sobre ser primitivo, sobre ter leis, sobre ter regras, em um ambiente que não te pede isso e que não vai te punir com isso. Eu gostei demais dessa leitura, é um livro muito fluido, embora tenha sido escrito no comecinho do século XX, é um livro muito fluido, muito gostoso de ler. Este autor escreveu outros livros, mas ele escreveu não ficção dentro do que ele era mestre, que era a biologia marinha. Talvez por isso tenha tantos elementos no filme e no livro sobre o mar e sobre esses lugares que o homem ainda não alcançou. Mas se tu tiver a oportunidade de ler o livro, mesmo já conhecendo a história, porque ela é igualzinha ao filme, leia, é uma experiência muito gostosa. Minha segunda leitura favorita em 2025 eu li em e-book, estou falando de Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Eu comecei a ler esse livro muito receosa, com muito medo de não absorver a história que o Kazuo tinha para contar, uma vez que ele é reverenciado como um autor intelectual, culto, japonês. Então eu fui para essa história muito tímida, com muito medo de não entender e por conseguinte não gostar. Mas, gente, que história incrível e maravilhosa. Aqui nós temos uma instituição de crianças e adolescentes que vivem ali, vivem de forma confortável, são bem tratadas, elas são estimuladas a desenvolver sua criatividade através da arte, da música. Elas têm uma certa liberdade de ir e vir para fora da instituição e cada uma delas sabe que elas têm um período limitado dentro daquele lugar. No primeiro momento a gente não entende essa limitação, mas quando a gente passa a entender o porquê delas saberem o dia que elas vão embora dali, isso quebra o nosso coração em 1 milhão de pedacinhos.
Esse livro vai tratar sobre tecnologia, mas sobretudo sobre humanidade, sobre ser humano e sobre doação de si mesmo. É um livro que me emocionou, me comoveu, mas sobretudo eu fiquei extremamente surpreendida quando a revelação final vem. É um livro muito fluido, muito simples, muito gostoso de ler, mas muito comovente e talvez um pouco pesado. Eu gostei demais da leitura, estou muito ansiosa para ler mais alguma coisa do Kazuo Ishiguro. O terceiro favorito de 2025 foi Colton's Gentry Sturt Act, do Jeff Zentner. Talvez um dia eu consiga falar o nome desse livro sem precisar ler palavra por palavra e falar da forma certa. Mas que livro delicioso! Infelizmente ele ainda não chegou no Brasil, mas quando chegar eu tenho a mais absoluta certeza que será um hit. Aqui nós temos um cantor de música country, ele é muito famoso dentro da sua bolha. Acontece que ele comete um erro, ele dá um vacilo e ele acaba sendo cancelado. E esse cancelamento, ele tem consequências graves, porque ele perde contratos, ele perde patrocínios e antes que ele vá à falência, ele acaba voltando para sua cidade natal. Acontece que quando ele virou uma grande estrela, ele abandonou essa cidade natal, ele abandonou seus amigos, ele ignorou as suas origens. E esse retorno será reencontrar essas pessoas e esses costumes. É uma história que tem um alívio cômico muito bom, muito pontuado, mas é uma história que tem o seu drama também e que vai falar sobre amizades e vínculos indestrutíveis e também sobre vínculos muito frágeis. Gostei demais de ler, sou muito cadelinha de Jeff Zentner e adorei essa história. O quarto livro favorito de 2025 foi Amar é Assim, da Dolly Alderton. Foi um livro que eu comecei a ler sem expectativa nenhuma. Na verdade, eu esperava uma comédia romântica em função da capa ser colorida e eu ganhei um livro com uma reflexão muito forte sobre amor, sobre relacionamento e sobre se colocar em primeiro lugar sem ser egoísta. Aqui nós temos um homem que levou um fora de uma mulher que eles tinham um relacionamento saudável, gostoso, próspero, e quando este término chega, ele vai ao fundo do poço sem entender por que de fato essa relação acabou. E o livro vai se desenvolver sobre ele entender os motivos e se reerguer deste fora. O livro ele tem apenas um capítulo que vai nos trazer o ponto de vista da mulher. Eu até gostaria de um pouquinho mais, mas isso não fez com que eu diminuísse as estrelas dadas para esse livro. Foram 5 estrelas, foi um livro que eu adorei ler e a partir disso quero ler tudo que Dolly Alderton escreveu. O quinto livro favorito em 2025 foi um livro que eu falei o ano inteiro e acreditem, seguirei falando. Estou falando de Who That Girl, da Alexandra Potter. Esse livro é muito especial para mim, já falei o motivo porque ele é especial para mim, mas esse livro vai trazer um enredo original e interessante. É o fato de uma mulher ali com 30 e poucos anos, já estar estabelecida na sua vida profissional, viver um romance saudável e bom, e ela reencontrar a sua versão mais jovem e ela desejar ser a melhor amiga da sua versão mais jovem, a ponto de ser uma conselheira, poder falar para ela coisas que ela gostaria de ter conhecimento quando ela era mais jovem. Esse livro é muito divertido, ele também é muito reflexivo. Alexandra Potter sabe administrar muito bem a seriedade dos temas, bem como colocá-los todos em uma situação muito leve. Ele ainda não foi lançado no Brasil, mas, gente, é uma delícia de ler. Se tu lê em inglês, se joga, porque é maravilhoso. O sexto livro favorito lido em 2025 foi uma HQ, estou falando de Como Pedra, do Lucas, não sei falar o sobrenome dele, mas é isso aqui. Enfim, que HQ linda. Vou mostrar aqui um pouquinho dos traços. Essa HQ vai nos trazer um recorte do Nordeste brasileiro em plena seca. Eles não têm água, eles não têm o mínimo para sobrevivência. É uma família que vive da lavoura, então ela precisa de chuva. Essa família tem uma criança que é PCD, então eles têm algumas necessidades a mais. E acontece que, num certo momento, entra ali uma documentarista querendo falar sobre a realidade deles, e também nós temos a inserção de uma religião que quer um pouco explorar aquela realidade para
prometer algo divino para aquela família. São alguns temas muito sensíveis, muito fortes. É uma HQ muito bem escrita, muito bem produzida, muito bem desenhada. Meus amigos, o quadro final desta HQ é perfeito. Se tu folheá-la numa livraria, não veja o quadro final, porque é um grande spoiler para a história. Mas, se tu gosta de HQ, tu gosta de histórias intensas, eu te indico Como Pedra. Maravilhosa. O 7º livro favorito em 2025 foi Things My Soul Needs to Know About the World, do Frederick Backman. Título enorme, sim, preciso parar para ler, porque não consigo decorar esse nome todo. Aqui nós temos um não ficção. Aqui Frederick Backman vai fazer uma declaração de amor ao seu primeiro filho. Ele tem como objetivo nesse livro dar orientações para que essa criança cresça de forma honesta, feliz, em paz, se torne um adulto independente e que reproduza as coisas que aprendeu com o pai. E é uma delícia de ler, porque nós estamos falando de um ser humano que ama incondicionalmente outro ser humano, e em função disso quer que ele tenha a melhor vida possível. Eu adorei essa leitura. Frederick Backman é um dos meus autores favoritos, sou muitíssimo apaixonada por ele. Esse livro não tem previsão de vir para o Brasil, mas é grandioso, eu indico, maravilhoso. O 8º livro favorito em 2025 é Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson. Que romance maravilhoso, somado a uma ficção científica muito bem organizada e arquitetada. Aqui nós temos um homem que, descobrindo que está nos seus dias finais, ele tem uma doença terminal, não tem muitas chances de tratamento para ele decide fazer uma viagem, aproveitar ali os seus últimos dias de lucidez e simplesmente viajar. Acontece que nessa viagem ele encontra o retrato de uma mulher que viveu há muito tempo antes dele, e ele se apaixona por esta mulher. E ele vai fazer de tudo para encontrar esta mulher. E ele consegue. E eles vão viver um romance. Acontece que essa viagem no tempo tem regras. E quando essas regras são descumpridas, seu coração se estraçalha. Que livro bem escrito, que livro gostoso de ler. Estava na minha estante há muito tempo, não sei porque não tinha lido antes. Se tornou um dos favoritos no Brasil. Descobri que ele não é mais publicado no Brasil, mas tu encontra facilmente em sebos. É uma história muito forte, muito bonita. Tem um livro fabuloso adaptado sobre ele. Indico essa história maravilhosa. O 9º livro favorito em 2025 foi Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Que espetáculo de história. Aqui nós temos uma mulher que deseja ser astronauta e ela vai se esforçar ao máximo para conseguir este passo, para conseguir essa posição. E o livro ele tem 2 tempos temporais, um em que ela está fazendo um treinamento já pós NASA, e o outro em que está passando a sua vida pessoal, seu envolvimento dentro da NASA com sua família. E a Taylor, ela consegue articular esses 2 tempos temporais maravilhosamente bem. Nós temos um romance muito bonito, muito forte, muito consistente. Um romance que com certeza gostaríamos de viver em função da sua intensidade e reciprocidade. E nós temos um final muito forte, um final que vai levar tuas emoções lá no alto, vai manter teu coração disparado e vai te entregar um final muito, muito bom. Eu adorei a experiência de leitura, eu gostei demais dessa história, eu acho que Taylor também nunca erra, e ela mais uma vez entregou um acerto 5 estrelas para mim. O 10º livro favorito em 2025 foi Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Que leitura deliciosa! Eu comecei a ler este livro já muito envolvida com o casal, e o livro me entregou, ao final, conexão com outros livros da autora, e uma conexão tão bem feita, tão perfeita, que eu não sabia o que elogiar, o romance em si, ou a habilidade da autora em conectar os mundos. Aqui nós temos uma enfermeira itinerante que tem a sensação de que toda vez que termina um relacionamento, o seu ex-namorado acaba encontrando o amor da sua vida.
Acontece que a mesma realidade, um outro jovem, em um outro ponto do país, acaba tendo também, e eles decidem se reencontrar. Porque uma vez que eles namorarem, após o namoro deles, eles vão encontrar o amor de suas vidas. E é o que acontece, mais ou menos, eles se encontram para fazer essa experiência e eles acabam se apaixonando. Mas cada um dessas pessoas, cada um dos componentes deste casal tem um background muito forte, familiar e que precisa também dar camadas ao romance e ao fato deles ou ficar juntos ou não. Eu gostei demais dessa leitura, uma leitura envolvente da primeira à última página. O mocinho deste livro é o sonho de consumo de qualquer mulher hétero. É muito gostoso de ler. Abby é muito sensível, muito meticulosa, mas muito engraçada também e nos entrega alguns momentos de diversão aqui. Muito maravilhoso. Adorei, 5 estrelas, leiam. O 11º livro favorito em 2025 foi Como Arruinar um Casamento, da Alison Spech. Não estou com meu livro físico aqui porque eu não encontrei ele na minha estante. Minha estante, ela é um pouquinho bagunçada, perdoem-me. Mas esse livro vai trazer uma mulher que está vivendo um momento horroroso da vida dela. Ela foi mandada embora do trabalho, ela está passando por um divórcio, seu pet morreu e ela decide que é o fim. Ela decide que ela vai se desviver e ela aluga uma suíte, ela reserva uma suíte num hotel de luxo, ela viaja para lá e enquanto ela estiver nessa reserva, ela vai se desviver. Acontece que neste hotel está acontecendo um casamento com todos os rituais possíveis que um casamento estadunidense oferece. E quando a noiva descobre o plano desta nossa protagonista, ela decide que não, aquilo não vai acontecer no meio do seu casamento. E elas acabam ali se unindo, fazendo uma conexão feminina, embora sejam personagens muito distintas, uma tu vai amar e a outra nem tanto. E vai até aparecer uma nova possibilidade de amor para a nossa protagonista. O livro ele fala de temas muito sérios, que é essa forma de não ver mais solução para os próprios problemas, mas ele também entrega momentos de altas gargalhadas. Eu adorei ler esse livro e com certeza lerei tudo o que Alison Spech. O 12º livro favorito em 2025 foi O Sumido, da Dolly Alderton. Não estou com o físico aqui porque, mais uma vez, não faço ideia de onde ele possa estar na minha estante, mas eu tenho ele físico e li. Gente, que delícia. Fui atrás desse livro porque eu já tinha adorado lá o Amar é Assim, já tinha se tornado um favorito, e O Sumido me entregou ainda mais. Aqui nós temos uma mulher que está vivendo um momento bem legal assim na sua vida profissional. Ela está bem, ela mora sozinha, ela consegue se sustentar, mas ela sente que ela queria um romancinho na sua vida. Ela acaba conhecendo um homem através de um aplicativo de namoro, eles saem, se conectam, formam ali uma química gostosa, um alinhamento intelectual e tudo. Porém, esse cara some, ele para de responder suas mensagens, ou quando responde, ele é extremamente evasivo. Então, ela acabou de quê? Receber um ghosting. E como lidar com isso? Parece até uma situação muito comum ou muito fácil de resolver, mas isso traz cargas emocionais muito sérias. A nossa protagonista está com um pai doente, alguém que foi de fato muito importante para a sua vida. Ela tem uma amiga que nunca viveu nada parecido como ela viveu, mas que a apoia em todo momento. E ela também tem um vizinho que inferniza a vida dela. O livro é maravilhoso. O livro vai falar sobre conexão feminina, mas ele também vai nos mostrar quanto a sociedade exige da mulher adulta um relacionamento. Como ser avulsa, como ser solteira é um grande peso, um grande incômodo para o sistema. É um livro muito gostoso de ler, é um livro leve, mas quando ele pesa para valer. Eu adorei ler. Dolly Alderton entrou na minha vida para ficar. O 13º livro favorito em 2025 foi O Amor Não Morreu, da Alison Poston. Eu já tinha lido um outro livro da Ashley, que tinha gostado bastante, mas não tinha chegado a ser favorito. Mas isso aqui é uma obra de arte. Aqui nós temos uma mulher que ela é ghostwriter. Ela escreve romances para que outras pessoas assinem. E ela está vivendo ali um momento de bloqueio criativo. Ela está sendo muito pressionada pelo seu editor e neste momento, infelizmente, o pai dela falece
e ela precisa ir para a cidade onde será feito o sepultamento. Acontece que quando ela chega na cidade onde vai acontecer os rituais de sepultamento do pai dela, ela descobre que o seu editor, que estava pegando no seu pé, faleceu também. Só que ele aparece para ela em formato de fantasma, porque a nossa protagonista vê fantasmas. Ele não tem certeza se morreu. Ele continua querendo que ela termine o que ela tinha prometido em contrato. E os dois acabam trocando e se apaixonando. Só que lembrem-se, ele é um fantasma. Que livro bom! É um livro que vai falar de luto. É um livro que agora, enquanto estou falando sobre ele, meu atual momento emocional me emociona. Mas, independente disso, é um livro muito bom, muito bem escrito, com um final muito consistente. Leiam. E o 14º e último livro lido favorito em 2025 foi a novel Love Story da Ashley Poston, porque ela também chegou na minha vida para ficar. Em A Nova Love Story, nós temos uma leitora voraz que acompanha com muita paixão uma determinada série e vai acontecer um retiro, um encontro de fãs desta série em um determinado lugar. E quando ela está indo para este encontro, algo acontece na estrada, ela precisa fazer um desvio e ela acaba entrando na cidade fictícia onde a série favorita dela acontece. Ela vai poder viver naquele lugar e interagir com os personagens que ela acompanha há tantos livros. Acontece que tem um personagem nessa série que nunca apareceu em nenhum outro livro. É por este personagem que ela vai se apaixonar. Mas lembre-se, ele é um personagem. É um livro divertido, é um livro muito gostoso, é um livro muito romântico. Ashley Poston administra muito bem os sentimentos e entregou uma leitura maravilhosa para mim, 5 estrelas. Enfim, adorei. E estes são os livros favoritos que eu li em 2025. Cada um deles eu amei intensamente, alguns por motivos distintos dos outros, mas todos ocupam de forma geral lugar de honra no meu coração. Se tu não leu nenhum desses, acrescente agora a sua lista de leitura, porque cada um deles é maravilhoso. E encerro a temporada Vlogmas 2025 aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve junto comigo. Muito obrigada por cada view, por cada curtir, por cada comentário. Sem vocês aí do outro lado, aqui ficaria bem sem graça. Muito obrigada pelo apoio dos últimos dias. Quando o Vlogmas entrou no ar, eu já tinha 15 vídeos gravados e programados, então os 15 primeiros vídeos fluíram maravilhosamente bem. A questão é que no primeiro dia em que o Vlogmas entrou no ar, eu estava sepultando a minha mãe. E gravar os últimos 10 vídeos foi muito difícil. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos comentários e pelos curtir. Este é o último vídeo do ano. Nos vemos ano que vem nos vlogs a partir de fevereiro. Conto com vocês. Desejo que as festas de fim de ano sejam maravilhosas e, sobretudo, que amor, paz, saúde alcance todas as pessoas que vocês amam. Até 2026.